Olá, está começando mais uma edição do Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Esta edição é especial e vai mostrar os efeitos da estiagem que atinge a região do semiárido no Nordeste brasileiro. Nossa reportagem visitou municípios da Paraíba e de Pernambuco para conhecer algumas experiências de enfrentamento a esses efeitos. As imagens que você vê podem parecer a representação de uma tragédia. Porém, essas árvores, na verdade, soltaram todas as suas folhas para que pudessem reservar as energias essenciais para o período de estiagem. Basta a chuva de algumas horas e em poucos dias florescem novamente. A natureza apresenta mecanismos de defesa eficazes para enfrentar seus maiores obstáculos. O homem, nem sempre. Esta propriedade originalmente ela tinha como atividade a agropecuária, atividade agropecuária que era mantida com este açude que você vê aqui, que está nesse estado, porém antes a água vinha até exatamente onde eu estou. A alternativa que o proprietário encontrou foi montar um hotel-fazenda. Aí então a atividade passou a ser outra. A água do açude era utilizada para a recreação dos hóspedes, com pescaria e outras atividades. Porém, com a seca, a solução encontrada por esse proprietário foi manter o hotel-fazenda só com hospedagens para pessoas que vêm para a cidade de Patos para eventos, por exemplo. É mais uma experiência de alternativas contra a seca. São vários os projetos que permitem ao agricultor familiar nordestino ter acesso à água. Porém, não são tão simples os meios para se obter esses recursos. Falta de investimento, de políticas públicas voltadas à solução do problema a longo prazo e a burocracia são os principais problemas. Em algumas regiões, é possível a perfuração de poços artesianos para obtenção da água. Falta agilidade e facilitação de crédito para os agricultores. Alguns acabam se desfazendo dos próprios bens para ter um poço em seu lote. O assentamento Campo Comprido, aqui no município de Patos, na Paraíba, é um local onde a gente encontra algumas experiências, algumas alternativas no enfrentamento aos efeitos da seca. Eu estou aqui com o agricultor Sorvando de Lima, que vai explicar para a gente o que ele fez e qual foi a dificuldade. A gente está vendo aqui uma cultura sendo irrigada aqui, né, Sorvando? Como é que o senhor chegou a isso? Rapaz, com muito trabalho, mas o cara tendo fé em Deus e força de vontade, chega lá. Não é fácil não, porque as coisas tudo é difícil. Não é nada fácil. Mas graças a Deus eu comecei e tá aí a prova para todo mundo ver, né? O que é que o senhor tem aqui na sua propriedade? Tem soldo, tem capim, tem jimum, tem bananeira. Tudo E como é que o senhor mantém tudo isso irrigado? Só com esse pocinho ali. Foi difícil fazer um poço? Como é que é? Demais. Tem um lençol freático aqui embaixo? Tem. Explica qual que é o sistema aqui de irrigação? Como é que funciona? Como é que o senhor obtém essa água através do poço? Rapaz, cavando e tirando a areia, cheguei num ponto de 5 metros de fundura. Sim. Aí com 5 metros de vazamento que dá para aguar isso aí suficiente. Aí foi meu caso, foi esse daí. Mas eu tenho uma bomba nisso e existe uma dificuldade em conseguir essa bomba, ter um preço? Depois chegou o pior. Quando eu aprontei isso aí tudinho, cadê o dinheiro da bomba? Rapaz, a dificuldade do financiamento é mais difícil que o dedo de freira. Porque na prática eles têm empréstimo. Mas quando você chega lá, a realidade é outra muito diferente. Quantas famílias tem aqui nesse assentamento? 86. E quantas delas têm poços? Rapaz, aqui tem na média uns 60 a 70 poços. Mas a dificuldade é essa. O cara tem um poço, não tem a bomba, tem um poço, não tem a energia. A maioria quer trabalhar, mas não tem condição de trabalhar. Como vai trabalhar sem ter com o que fazer? Porque não tem condição. Safando, a gente percebe então pelo depoimento do senhor que a seca é um fenômeno natural aqui da região, mas tem como se preparar para ela. Explica para a gente a sua experiência com a seca, o que o senhor acha? Rapaz, tendo um pouco d'água você atravessa a seca tranquilo. Não tem problema, você sendo um cabo organizado, fazendo um cilindro que nem tem isso aqui, você cilar isso aqui para guardar para uma seca, você atravessa muito fácil. Mas existe o detalhe que a pessoa não tem com o que fazer, né? Tem a água, tem o poço, mas não tem a energia, nem tem o motor. O detalhe é esse. Tá bom, essa é a experiência do Sorvando, que conseguiu atravessar a seca. O maior trabalho do mundo foi esse, mas graças a Deus venci.
A gente vê aqui uma paisagem que já caracteriza a seca. Essa é uma das maiores secas dos últimos tempos. Só que a sua propriedade aqui, o seu lote, o que você planta aqui, Deca? Olha, eu vivo aqui de verdura, né? Uhum. Que chama, como é que se chama? Aqui eu planto o alface, o coentro, a cebola, tem o girimum. Agora, como é que você conseguiu trazer irrigação? Qual que é o sistema? É também o sistema de poço ou não? É os buracos ali, ó, os motores encostados. A gente vai cavando devagarzinho, sem condições mesmo, que não tem tapar, só é arrumando as despesas mesmo, aí vontade de fazer uns poços a gente tem, né? Mas cadê as condições com um tempão brabo desse? Você não teve ajuda nenhuma para fazer esse poço. De onde é que você foi buscar recurso? Assim, próprio. Daqui mesmo, tô tirando daqui mesmo. Tiro uma coisinha para aqui, outra para ali, e eu vou me rebolando, né? Mas se Deus quiser eu chego lá. Agora o detalhe é que você não tem energia elétrica aqui para manter a bomba do seu poço, né? Como é que você faz? A gente tem que comprar óleo todo dia para poder aguar. Não fica mais caro? É drobado. Hoje mesmo, em 30 dias eu estou gastando o quê com óleo? Na faixa de R$140. Se fosse energia eu estava gastando abaixo de uns 60, né? Porque aí bom que não serve, porque o motor dá problema, acaba vai ter que ir na rua buscar um cara para ajeitar, pia, tamanho da despesa, né? Falta uma peça, toda pecinha é 100, 200 reais. Aí é muito mais caro, porque a gente vive disso mesmo, aí se astreva a batalhar, mas que é complicado, é. E por que você não conseguiu a luz elétrica ainda? Qual que é o entrave nisso? Rapaz, nós vem batendo muito, aí se juntou os 4, tem aqui 4. Fomos lá e lá na Energisa, aí disseram, olha, tem um projeto do governo aí, vocês compram os padrão, que é por conta de vocês, eles colocam que o máximo é 30 dias para botar, nós vai entrar para 90, olha. Compramos sem ter condições mesmo, mas botamos, né? Tá aí prontinho, energia nada. Aí eu não sei o que é que tá acontecendo, né? E como é que o senhor vende a produção aqui? A gente sabe que não tem agrotóxico nenhum, é tudo orgânico, tudo natural. Como é que o senhor comercializa isso? Olha, isso a mulher tem um pontinho na rua, do jeito que eu levo aqui, entrega ela, vendo lá, prontinho na hora. Vende bem? O pessoal gosta? Ah, Maria, tem gente demais. Dá para viver, nessa época de seca, dá para viver com esse tipo de solução? Dá para sobreviver ou para se prevenir contra os efeitos da seca ou não, seu Deca? Dá para ir, né? Não dá para o cabo viver bem não, mas dá para ir levando. No Brasil, 70% do que o brasileiro come é produto da agricultura familiar. No caso do Nordeste, é na feira popular que os produtos são comercializados. Na maioria dos casos, as famílias que produzem no campo trazem à feira para comercializar e, assim, gerar sua renda. A gente temos 2 poços, aí conseguimos outro do projeto Dom Helder, porque nessa época a gente tinha dificuldade de plantar. Porque as águas baixas, né? Que a gente trabalha com água de poços. Aí a gente conseguiu um do projeto Noelda, que foi uma benção. Aí hoje em dia, graças a Deus, não falta água para nós. Mas tem outras famílias, outras comunidades, que os poços deles secaram e eles não têm produção. A gente aqui tinha 10 barracos, hoje só estamos em 6, na feira orgânica de Monteiro. O governo deveria olhar mais para o Nordeste e apoiar as pessoas que precisam trabalhar e sobrevivem da agricultura familiar. Mas não só o crédito é necessário para a construção de poços. A tecnologia disponível atualmente precisa ser compartilhada com os agricultores através de assistência e instrução. Perfurar e instalar um poço requer alguns cuidados, como não permitir animais ao seu redor, arborização e barragens subterrâneas. Outras alternativas também são viáveis, como armazenar água das épocas de chuva em açudes, construir rios temporários e a silagem, que conserva o alimento para uso animal para ser utilizado em épocas de seca. Hoje a silagem ela é feita dessa forma, na superfície do solo, limpa aqui, como você disse, bota um forra com bagaço, depois moe, vai jogando em cima e pisando. Se não tem trator, se não tem animais para pisar, a gente mesmo vai pisando e vai elevando. Elevando até chegar ao ponto de cobrir. Aí sim, aí você quando está aqui, ó, o que era ideal, nesse caso aqui, fez quadrado, fez, mas o que é ideal? Cavar, terminou, cava uma valeta de mais ou menos 20 centímetros de largura e 10 de profundidade.
Aí você cavou em volta do silo todinho, ó. Vem com a lona por cima e aqui a lona, ó, ela vai para baixo. Em vez da silagem ficar baixa, ela vai ficar como se estivesse lá elevada, né? Por conta dessa valeta. E a que gente umidade fez. vai dar para o outro lado. E quando chove, a água vai bater na lona e escorrer para cá. E não vai ficar na silagem. Quaisquer alternativas a serem adotadas exigem esses cuidados. Fazer é necessário. A forma correta de se fazer é fundamental. Atualmente, 60% da produção estocada em silos é perdida por consequência do mau armazenamento. O que é que o mobilizador faz, né? O mobilizador social? Ele articula grupos, né, principalmente dentro das políticas públicas e dentro do associativismo, dentro das associações ou assentamento. A gente articula as famílias para que elas possam viver e sobreviver no Cariri, como aqui é tão falado, como tão seco que é. E sim, a gente tem uma política aplicativa para as famílias que não é combater a seca, e sim conviver com a seca, né? Esse trabalho é importante porque a gente fiscaliza todo o projeto que é desenvolvido, tanto pelo projeto da Helder Câmara, como também pela parceria da Copagel e a CUT, que faz essa parceria, esse desenvolvimento. Então, a importância da CUT é desenvolver as atividades na geração de emprego e renda entre as famílias. No caso das hortaliças, a castanha de caju, apicultura, avicultura, caprinocultura, essas atividades faz com que o homem e a mulher do campo viva e conviva dentro dos seus próprios lares, sem precisar de ir para o Rio, São Paulo, busca de melhoria de vida. E aqui a gente sabe que tem como a gente viver e conviver dentro do nosso Cariri. A importância é muito grande porque a gente tem o potencial. O que falta mais é um incentivo político para nos fazer a parceria para que a gente desenvolva muito mais os trabalhos, como é tão bem desenvolvido, como é o trabalho da CUT aqui no Cariri. O senhor João Quirino tem como alternativa no período de seca a produção de leite de cabra, mas demora até 4 meses para receber o dinheiro do que vende. Não bastasse o longo período, ele pode vender apenas 17 litros do leite por dia. Para conseguir se manter, o senhor João Quirino já teve de se desfazer de parte do seu rebanho. Primeira coisa, assim, o senhor tem a criação de cabras, que o senhor faz produção de leite de cabra, isso é uma alternativa para as épocas de estiagem aqui no Nordeste, é isso? Não? Como é que funciona esse sistema? Rapaz, esse sistema aqui a gente tira o leite e vende para o governo, só que o governo atrasa demais, sabe, o pagamento. Aí nessa uma época dessa é ruim, porque devido à seca, aí a gente se aperta muito, sabe? É difícil para viver. Compra aquela ração, aí ele nota lá com a quantidade de saco, né? Porque nem a gente chegamos a comprar soja a R$40. Aí quando nós veio pagar agora, depois que começou a sair os pagamentos, a gente pagou de 80. Aí é difícil por isso, sabe? Porque a gente não tem lucro nenhum em cima disso aí, quando atrasa desse jeito. Porque o lucro da gente aí, a ração como? Que a gente compra a ração de 40, quando vai pagar, paga de 80, que é preço do dia. O armazém tem a boa vontade de vender, mas eles recebem preço do dia. Se você atrasar, demorar muito tempo, aí pronto, aí como que o lucro da gente vai-se embora na ração. E como é que o senhor está se virando nesse tempo que eles estão atrasando? O que o senhor está fazendo? O senhor está tendo alguma solução ou não? Vendendo a criação, diminuindo. Já vendi, eu tinha aqui 80 e poucas criações, agora eu estou com umas 60. Diminui bastante. Porque os governos só se lembram da gente no tempo da política. Aí a gente vê deputado, vê tudo correndo atrás da gente, mas nesse tempo nós não vê ninguém correndo atrás da gente. É difícil de sobreviver aqui. Vem o milho, tem uma ajudinha do governo sobre o milho. Mas a gente só sai com a gente pagando, né? O governo o quê? Estadual? O governo federal. Aí a gente só pega lá e vai pega como é que se diz? O bolete lá na Conab. Aí vai para o banco pagar, mas tem época que a gente pega até dinheiro a juros para comprar o milho, que é pouco, o milho é barato, mas a gente não tem o dinheiro para comprar. Aí, pronto, a gente só recebe o milho quando paga no banco.
Aí a gente vai na Conab, pega o boleto e paga no banco e recebe o milho. Mas é uma ajuda boa. Mas o problema é que é difícil aqui para a gente sobreviver, que tem tempo que a gente nem o dinheiro do milho tem para comprar. Aí é difícil. Difícil mesmo. As alternativas para o enfrentamento à seca no Nordeste existem, mas não são colocadas em prática. É possível minimizar os efeitos da estiagem com investimentos e boa vontade do poder público em instituir políticas públicas que atendam à população. A CUT cobra dos governos medidas que beneficiem a vida dos agricultores. Hoje a gente temos várias linhas de crédito. Como se diz, tem a linha de crédito do Pronaf, que é o Estiagem 2012, que ele é mais emergencial. São projetos que são trabalhados aqui na região, não só da Paraíba, como do Pernambuco também, em toda a região. Mas que existe uma burocracia muito grande para o pequeno agricultor ter acesso a essa linha de crédito. Uma vez que a gente se trata de propriedades pequenas, que na maioria, até mesmo os agricultores já vivem na propriedade, herdou dos pais, avós, mas que ainda não são legalizadas. Então, quando você vai dar entrada no projeto junto ao banco, então assim fica um negócio assim muito constrangedor, que até mesmo para um pequeno agricultor chegar, ter acesso a essa linha de crédito, é uma burocracia muito grande. Então assim, faltava também o apoio dos governos em que vamos fazer um levantamento das áreas, vamos legalizar esses agricultores para que eles, quando eles aconteçam um caso como essa seca, assim, pelo menos eles possam ter acesso a essas linhas de crédito disponíveis, porque vem a linha de crédito, mas aí quando o agricultor vai ter acesso a essa linha de crédito, não consegue acessar. Tem vários outros projetos, várias outras ações do governo, são distribuições de ração, mas a burocracia para receber essa ração do pequeno produtor é muito grande. Então assim, eles têm o acesso, mas não conseguem, tem a alternativa, mas eles não conseguem ter acesso com facilidade a isso. Que é muito bem definido, 2 estações do ano. Uma estação em que chove e uma estação em que não chove. Essa estação em que não chove, onde chamamos de período de estiagem, ela geralmente tem um período em que vai de 6 a 8 ou 10 meses, ocorre naturalmente. No entanto, quando esse período de estiagem ou de falta de chuva, ele se prolonga por mais tempo, aí sim, por 1 ano, 2 anos, até 3 anos, aí sim vem essa questão da problemática com a seca. Por quê? Chama-se seca. Porque reduz-se os recursos hídricos, a água, ela está sendo diminuída, e esse recurso hídrico, essa água, ela vai faltar para a produção de alimento, que está o alimento disponível na vegetação semiárida, na caatinga, como a gente conhece. Esse alimento, a disponibilidade desse alimento, ela reduz para os rebanhos, certo? De animais. Reduz-se também para o consumo, tanto do animal como da população humana. Então, aí vem sim as consequências que chamamos da seca. Mas no fenômeno natural, ele ocorre, é uma coisa normal para a nossa região, que é uma coisa real. É uma certeza de que quem vive no semiárido, seja o curimataruzeiro, seja o caririzeiro ou o sertanejo, tem essa certeza de que vai vir um período de seca por aí. Existe a prevenção da seca para a gente aprender a conviver com ela. No entanto, hoje, a situação hoje que se encontra nessa seca de 2012, aqui, por exemplo, no Cariri, aqui na região do Pernambuco, região da Paraíba também, como é que a população da zona rural está se virando? Está buscando o alimento natural que a própria caatinga disponibiliza para os animais. O que é esse alimento? São cactáceas, no caso aqui, o facheiro, o mandacaru e o alastrado, bem como a macambira e o agave. Esse é um processo muito árduo para se preparar esse alimento para os animais, onde o produtor ele queima o espinho para daí passar na forrageira e fornecer a seus animais. Isso está sendo uma saída para ele, uma alternativa emergente hoje. No entanto, a gente viu algumas experiências, como na região de Patos, no assentamento Campo Comprido, em que com a perfuração de poços, ou seja, disponibilidade de um recurso hídrico, o pessoal está conseguindo trabalhar com irrigação, tanto na irrigação de produtos
de alimento humano como de produtos de alimento animal, que no caso são forrageiras que estão sendo irrigadas e utilizadas na produção de silagem e feno, para que nesse período seco ela seja utilizada na alimentação animal, no período de escassez de forragem. Sim, é preciso que o Brasil conheça e saiba com clareza que nós não temos período de estiagem, nós temos seca permanente no Nordeste. Portanto, as políticas públicas devem ser também permanentes. Nós tivemos período de seca mais acentuada, por exemplo, nós tivemos 1877, tivemos 1915, 1932, 1951, 1983, 1970 também, e 1963, 93, e, portanto, já o nordestino sabe que tem que conviver com a seca. E para isso é necessário ter uma parceria. O governo federal, estadual e municipais, eles têm que ter um projeto de política estruturante que garanta o desenvolvimento dos trabalhadores da população que vive na região semiárida, com condição de viver dignamente e viver com a seca, com essa realidade que nós temos. E para isso, nós da Central Única dos Trabalhadores temos várias ações. Uma delas no sentido de mobilizar a população para cobrar do governo federal, estadual e municipais políticas permanentes que resolva a situação da população que aqui vive. E, por outro lado, nós temos também trabalhos específicos em comunidade que trabalham uma articulação entre a assistência técnica e a mobilização social, no sentido de fazer com que os agricultores possam acessar essas políticas públicas, que esse é o gargalo maior. Dentro das políticas públicas, nós temos vários programas. Agora, a dificuldade é que esses programas cheguem diretamente ao produtor, devido ao processo da burocracia, né, a morosidade das exigências e a morosidade do decorrer dos projetos, de tramitação desses projetos, e, portanto, é aí aonde dificulta o acesso da população a esses programas. familiar como um setor realmente importante. Não dá para apenas, num momento como esse, ser colocado em pauta. Nós precisamos, inclusive, nos anos bons de inverno, que aí sim seja investido muito mais que é investido agora, para que nós possamos armazenar água, armazenar ração, para que nós possamos fazer com que a agricultura familiar passe por um momento como esse sem sofrer tanto. Mas para isso, nós temos que ser colocados no mesmo patamar de prioridades que os outros são colocados. E não vamos nos calar, porque o milho da Conab que tem chegado, não dá para uma galinha encher o papo. Isso é uma vergonha. O conserto dos poços, os poços que estão prometidos, tem que ser emergenciais, senhor governador. Não dá para que há 60 dias nós não aguentamos mais. É promessa há mais de um ano.
não é da agora. É preciso ter responsabilidade com esses trabalhadores. Como disse os companheiros, nós colocamos 70% dos alimentos na mesa desses brasileiros. Nós somos importantes para esse desenvolvimento. Então queremos ser tratados com muito respeito, com muita dignidade. E pode ter certeza, aos nossos sindicatos, que honra ter esses sindicatos bravos, guerreiros, filiados à CUT. Nós estamos com vocês, estamos do lado de vocês, porque não é só os trabalhadores rurais que estão sofrendo, os trabalhadores urbanos também, a sociedade em geral, porque o preço da cesta básica está lá em cima. Os alunos não conseguem ir à escola nem direito, estudar direito, por um momento tão de dificuldade como esse. Então conte conosco, já disse uma vez e vou repetir. Se for preciso fechar a BR uma, 2 vezes, se for preciso parar o estado de Pernambuco, se for preciso parar o Nordeste, se for preciso parar o Brasil, nós vamos parar. Mas a sociedade, mas os governos, os patrões vão ter que nos escutar, vão ter que nos ouvir, porque nós não vamos ficar à mercê de nenhuma política pública. Nós queremos investimento, queremos o que temos direito. Vamos à luta com muita força, com muita determinação, porque nós já enfrentamos e já conquistamos muitas coisas. E não vamos desistir, porque nós estamos reivindicando o que é de direito nosso, para continuar vivendo com qualidade nas nossas propriedades rurais. Força, resistência, porque é assim que se enfrenta, lutando e lutando e lutando. Hoje nós passamos pelas piores secas aqui no Araripe. Inclusive os animais que trouxemos aí foi só para demonstrar a situação que está nas propriedades. Se você chega na propriedade, você vê a calamidade de animais mortos. As ações do governo não têm atendido e por conta disso, que os agricultores não aguentam mais tanto sofrimento, tanto ver seus animais morrer, certo? Por isso que decidimos fazer esse protesto hoje, para denunciar a sociedade como tudo. O que a gente sabe é que o governo pode parar a mídia, quer dizer, a mídia não tem colocado a situação que hora passa na nossa região. Por isso os trabalhadores rurais decidiram fazer esse protesto, para chamar a atenção do governo federal, a atenção do governo do estado, a atenção da sociedade que a crise está feia e as ações do governo não estão resolvendo. No momento, as medidas emergencial, é urgente. Agora não pode ficar só nelas. Nós precisamos discutir com o governo do estado, o governo federal, medidas estruturadoras. Para você, no futuro, uma futura seca, você estar estruturado, principalmente com água. O povo nosso passa sede, principalmente o rebanho. Então a questão de obras estruturadoras é necessário. Tanto o governo do estado quanto o governo federal, o governo que a gente ajudou a eleger, esqueceram que aqui é semiárido, que aqui tem seca. Nós, da comunidade do Lobos 2, graças a Deus, somos uma comunidade diferenciada das outras, porque moramos perto de um açude, quando ele está cheio, capacidade de 28 milhões de litros d'água, apesar de que hoje ele está secando, está menos de 15% da sua capacidade da água. Qual não chovendo, ele vai secar esse ano, ou seja, aqui para dezembro de 2013, se não chover, ele está secando, que eu espero que chova, para a gente continuar mantendo essa agricultura familiar que nós temos lá, com o apoio do Dom Helder, sindicato e a própria comunidade organizada. Eu acredito assim que tem forma de conviver com a seca, né? Depende das políticas públicas, seja ampliada, que beneficie as famílias agricultoras, né? Que continue beneficiando com assistência técnica, com assistência mesmo de verdade para toda a agricultura. E tem como conviver com essa seca. Na minha comunidade, a gente tem, como é atendida pelo Dom Helder, a gente tem assistência técnica, a gente tem alguns projetos, né, que foi através do Dom Helder, como a exemplo da criação de galinha caipira, forragem, grupo de forragem, pequenas hortas comunitárias, né? E agora a gente também está lá também implantando um projeto do lixo, né, de tratamento do lixo. Porque para se ter uma boa convivência, precisa ter um tratamento de lixo também na comunidade. Os efeitos da seca atingem diretamente o agricultor familiar, mas não param por aí. A vegetação seca não serve de alimento para o gado, que não sobrevive às condições impostas pela natureza. A seca, então, se torna um drama. Não há como aproveitar o alimento da terra. Sem o gado, também não há alimento. As consequências tomam outras proporções. Pela falta de oferta, o preço de alimentos da agricultura familiar nas grandes cidades
aumenta. A população num todo sofre. Mais grave é o caso das comunidades rurais. O Jornal da CUT conversou com um professor sobre a criança na escola na zona rural. Os efeitos que a seca causa, elas vão além dos problemas que a agricultura familiar enfrenta lá no campo. Eu estou aqui com o Sr. Francisco, que é professor, inclusive de escolas rurais. Ele vai explicar para a gente o que afeta isso no desempenho do aluno, Sr. Francisco. Os impactos da seca, ele afeta diretamente a família. E a escola não fica de fora. Desde êxodo, famílias que acabaram tendo que mudar para outro lugar, e esses alunos ficam bolando de escola em escola, mudando de escola com frequência, às vezes perde período, se prejudica. Também até situações mais simples, como ter dia que não tem água para tomar banho, vai para a escola, porque depende das regiões que são abastecidas pelos carros-pipas. E o carro-pipa a gente sabe, o carro quebra, faltou, acabou, a Compesa atrasa. Então tem uma série de coisas que acaba prejudicando. E aí tem impacto direto na vida da família, do aluno também, acaba afetando. Sr. Francisco, ele, além de professor, além de lidar com esse problema como professor, ele também é da área rural, só passou a infância na área rural, não é isso, Sr. Francisco? Experiência própria sua, o que é que o senhor pode compartilhar com a gente sobre a seca? Nasci, cresci, vivi na zona rural, ainda hoje sou da zona rural, porque eu trabalho na zona urbana, mas também na zona rural, estou lá presente todo dia. Os meus pais residem na zona rural, estão lá sofrendo os impactos da seca, sofrendo com seus animaizinhos. E essa história da seca aqui é uma frequência, a seca no sertão é uma realidade. E as pessoas, infelizmente, as medidas não são tomadas de maneira a prevenir os impactos da seca, já que aqui não tem como acabar com a seca aqui. Então tem que criar meios de conviver com a seca, medidas preventivas, que se antecipe a situação caótica que está hoje aí. E isso nem sempre acontece. Em Ibimirim, também no interior de Pernambuco, um dos exemplos que comprovam que o empenho dos governos reduziria os efeitos da seca é a agrovila do Vale do Mochotó. Lá vivem aproximadamente 390 famílias. Poderiam ser 500, caso a água chegasse a todos os lotes. Porém, as falhas de planejamento de reforma agrária para a transposição do Rio São Francisco não permitiram que todas permanecessem. O seu Chico é proprietário de um dos lotes. Sua plantação é um contraste na paisagem, mas a previsão da seca é pior para o ano de 2013 e a falta de investimentos também vai atingi-lo. Aqui no município de Ibimirim, em Pernambuco, nós estamos num local chamado PIMOX, que é o perímetro de irrigação do Vale do Mochotó. Eu estou aqui com o seu Francisco, que é agricultor familiar. Primeiro eu gostaria que o senhor contasse a história do senhor. Como é que o senhor chegou até aqui, seu Francisco? Bem, eu cheguei aqui criança. Meu pai era pescador e veio em 62 para Ibimirim, município, né? E então eu me criei aqui, de pescaria passou para agricultor ele, pegou um lote também, e depois eu casei, e depois me inscrevi e fui selecionado e peguei um lote também. Aí aqui o senhor trabalha plantando o quê? Banana, milho, feijão, planta também. O senhor vai ter, com toda essa água que a gente está vendo aqui, o senhor vai ter algum problema com isso ou não? Como é que funciona o sistema de irrigação primeiro? A gente já está tendo problema com isso. Com a irrigação, né? O sistema de irrigação, vocês viram, é defasado, é em suco ainda. E a gente tem tudo para mudar aqui e melhorar, mas infelizmente as políticas agrícolas é que não está ajudando, né? Que é o sistema, como você viu aí na banana, eu estou com micro espalhado dentro da roça, falta energia, tá para tudo para economizar. Que eu acredito que a gente com esse sistema aí, a gente vai economizar o quê? O mínimo 50% da água. Certo, o senhor tem um sistema de irrigação que precisa de energia elétrica, essa água toda que a gente vê, ela vem de um açude, o açude está secando também por causa da seca. O que precisa para esse açude ser abastecido? Primeiro, Deus manda a chuva, a transposição cair também nele, né? O homem ajudar também, né? Que Deus ajuda e o homem tem que fazer a parte, né? A seca é um fenômeno que a gente nordestino e
sertanejo, a gente sabe que provavelmente a cada 10 anos, 8 são secos e 2 são bons. Então o que a gente necessitava do governo era que tivesse um uma política específica para conviver com a seca. Não ações paliativas como a gente tem hoje. O Bolsa alguma coisa que a gente poderia considerar como esmolas. E qual que é a ação do sindicato? O que vocês fazem pelos trabalhadores que são associados, são filiados ao sindicato? A gente tenta mais aquela questão de orientar como conviver com a falta de água. O programa 1 milhão de cisterna também dá uma força grande. Pronto. Seu Chico, por exemplo, aqui, ele tem água hoje para consumo humano da família dele, tem 16 mil litros nessa cisterna aí, que dá para passar um ano. A gente tem mais ou menos hoje aqui no sindicato, aproximadamente entre 6 e 7 mil agricultores. Não são todos filiados ao sindicato, mas a gente, como está na base de representação, a gente representa todos esses agricultores. E a consequência que a gente está tendo aqui hoje é a diminuição da produção. O perímetro aqui hoje, praticamente de 30% a 40% da produção está caindo, diminuiu. Primeiro, o que é essa dança e para quem ela está sendo feita hoje? Ela está sendo feita em homenagem à dona da casa, a dona Joana. Quem é a dona Joana? Aquela velhinha. Sim. Ela é minha tia. Uhum. Ela tem 94 anos. Aí ela teve doente e a filha se apegou com São Gonçalo. Uhum. Se ela ficasse boa, ela disse que ia fazer um dia de São Gonçalo. Uhum. Aí é essa São Gonçalo que ela está fazendo hoje, porque ela se apegou com São Gonçalo e viu a vitória. A mãe ficou boa e ela está pagando hoje a promessa que ela fez. E a pessoa se apega com ele, vê a vitória, a pessoa vai e paga do jeito que a pessoa, conforme o que a pessoa fez, né? Se apegou com ele e viu, aí convida as pessoas para vir tudo naquele dia. Aí que nem o senhor está vendo aí vieram. A pessoa tem que dar comida para todo mundo. Cozinha comida que todo mundo come e dança e sai todo mundo satisfeito, alegre. As obras de transposição do Rio São Francisco foram iniciadas em 2007. Elas levariam a água do curso do rio a 4 estados do Nordeste com o intuito de minimizar os efeitos da seca. As obras possibilitariam o armazenamento da água em açudes e a irrigação nas áreas mais secas. Porém, a realidade ainda é outra. A estimativa é de que este período de seca seja o pior em 50 anos, dos últimos 50 anos. Nós estamos aqui no município de Sertânia, em Pernambuco, nas obras de transposição do Rio São Francisco, que está lá atrás, a 200 quilômetros aproximadamente. Deste trecho, alguns estão concluídos, alguns trechos estão concluídos, outros ainda não. É importante frisar que as águas do São Francisco aqui trariam muitos benefícios para a população dessa região. Mas como vemos, a água ainda não chegou. E por quê? No total, o plano de transposição do São Francisco beneficiaria 12 milhões de pessoas. A previsão de conclusão das obras era para o fim de 2012. Os custos foram mais altos do que os valores estimados. Para o Ministério da Integração, as obras são mais complexas do que o imaginado. Contudo, mais de 40% delas estão concluídas. Nós estamos do outro lado aqui em mais um canal do Rio São Francisco. Aqui a gente vê a água. A gente está a 2 quilômetros do Rio São Francisco, a 35 quilômetros do perímetro urbano de Petrolina, no estado de Pernambuco. E esse canal aqui tem exatamente 50 quilômetros de extensão. A gente vê a água aqui, mas nem as famílias do lado de cá, nem as do lado de lá, elas aproveitam essa água. A gente vai conversar com o senhor José Tenório dos Santos, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Petrolina, e vai explicar para a gente por que acontece isso. Olha, na verdade, eu acho que a falta de políticas públicas, a falta de compromisso dos políticos com a sociedade, com o povo pobre, o povo carente,
o povo que sofre com essa grande seca. A maior seca dos últimos 40 anos está acontecendo no Nordeste. E como você já frisava, nós temos esse canal aqui, que há mais de 10 anos ele está aqui com água. Essa água era para fazer irrigação em 8.000 hectares de terra para a agricultura familiar. De repente foi mudado um projeto pela Codevasf, através do ministro da Integração Nacional, que é daqui de Petrolina. O projeto está sendo vendido para os empresários. O projeto hoje torna-se a ficar uma PPP, que é, segundo eles, parceria pública-privada. Daqui até 50 quilômetros, de um lado e outro do canal, tem famílias morando, mas não são beneficiadas com essas águas. Nem para plantar um pé de coentro, nem de verdura nenhuma, e muito mais nem para beber, porque ele só serve apenas para alguns pipas pegarem água desse canal e levar para daqui a 30, 40, 50 quilômetros para fornecer algumas famílias. Essa água que você acabou de ver aí no vídeo é um poço que tem aqui numa propriedade próxima ao canal que a gente acabou de mostrar do Rio São Francisco. O seu Otaciano, ele é proprietário desse lote aqui e ele paga R$60 para poder ter essa água, mas ela só serve para consumo humano, ou seja, ele não pode usar essa água para, por exemplo, irrigar alguma plantação. Mas quem vai explicar isso, qual é o drama de estar do lado de tanta água e não poder usar, é o próprio senhor Otaciano. Como é que é essa situação? Como é que é esse drama? É que passa o canal ali pertinho e a gente já fez um pedido para a Codevasf e até agora ela não chegou. E estamos nessa espera e sofrendo aqui nessa seca como estão vendo aí. Faz quanto tempo que tem aquele canal lá? Ele já tem mais de 10 anos. Qual que é o sentimento do senhor de ver tanta água ali pertinho? A gente está a quantos metros daquele canal, senhor Otaciano? Daqui para lá dá uma faixa de 1.500 metros para o canal. Eu tenho que apelar a Codevasf, ela me prometeu, mas até agora ainda não chegou. Estamos nessa espera dela um dia botar. E os problemas que o senhor está enfrentando com a seca hoje, quais são? É um dos bichinhos aí sofrendo de fome. E sede não passa porque a gente paga R$60 um pipa d'água para botar água para eles e para a gente, né? Mas a seca está muito grande. É o que estamos sofrendo mais é por causa da seca. A distância que a gente está aqui do Rio São Francisco, aqui do assentamento Alto da Areia, não era para a gente estar passando por essa seca. O rio é muito perto e a gente não tem recurso, né? O governo federal não investe nessa parte da infraestrutura, né? Infraestrutura para colocar água aqui dentro. Até o momento nada disso aconteceu. Vocês são em quantas famílias aqui? São 120 famílias. E para fazer a água chegar aqui, o que precisa fazer? Nós precisamos só de ajuda do governo mesmo para colocar água no reservatório e fazer a infraestrutura da área, né? Que são uma área de 360 hectares de terra para trabalhar com essas 120 famílias. Essa nossa edição especial do Jornal da CUT fica por aqui, às margens do Rio São Francisco, aqui no município de Petrolina. Toda essa imensidão de água que nós vemos aqui ao fundo, ela pode resolver o problema de grande parte dessa imensa área do Nordeste que sofre com os efeitos da seca. E isso tudo representa apenas uma das soluções possíveis. Para que outras soluções, inclusive essa, sejam colocadas em prática, basta apenas boa vontade dos governantes. O Jornal da CUT fica por aqui, mas ao longo de 2013 vai trazer uma série de reportagens especiais como essa que você viu aqui hoje. Até lá!